Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre esteja com todos nós. Agradeçamos a oportunidade desse encontro, quando reunidos em torno do Evangelho, possamos agradecer as benesses de amor, paz e fé que aurimos do Pai Celestial, que nos assiste com seu imenso amor. Vibremos juntos energias salutares e enviemo-las para todos que necessitam de consolo, paz e esperança. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 11, segundo parágrafo. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que vou vos entreter, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de fraude era muito generalizada na nação judia, e é fácil de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos supostos profetas, que não passavam de impostores ou mesmo fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correm por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizam. Mais adiante, eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou de suas visões. Achava isso muito natural e sempre os convidava a falar. Meus irmãos, mais um Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Espírito protetor Luiz, este irmão de primeira ordem que vem nos alertar, comenta exatamente essa passagem de Jeremias inserida no Antigo Testamento, demonstrando que já naquela época havia os enganadores, os charlatães e os vaidosos que abusavam do dom da profecia, explorando os simples pelo dinheiro e pelo poder. É claro que também havia quem alertava o povo contra os falsos profetas, que deveria ser pouco ouvido, visto que até hoje, com o avanço da ciência e das possibilidades de estudos para a maioria, são muitos os que se deixam iludir por eles, pela boa ou má fé ou pela falta de discernimento. Nós, espíritas, temos que estar atentos e vigilantes. Bem sabemos que o espiritismo é sim o bom senso, é a razão. Com o espiritismo, entendemos que Deus se expressa nas suas obras e através dos seus filhos, que já alcançaram o grau evolutivo que lhes permitem ser seus mensageiros, colaboradores diretos na vinha de Jesus. Assim, espíritos elevados se manifestavam em nome de Deus, através da mediunidade dos que tinham a tarefa de auxiliar o progresso do povo judeu. Na referida passagem, tem uma reflexão que diz o seguinte: falam a visão dos seus corações
não da boca do Senhor. Esta é uma frase muito significativa, demonstrando que os falsos profetas falam por si mesmos, do que os seus corações e as suas mentes estão cheios para beneficiarem-se, vivendo às custas dos incautos. Há um outro momento que diz: eu não enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam, enganando os simples e ingênuos, limitados nos seus raciocínios e conhecimentos. Meus irmãos, quanta coisa absurda, quanta coisa se faz ainda hoje, principalmente nesses momentos de transição, em nome de Deus, em ações grosseiras e totalmente distantes das leis divinas, pela vontade de domínio, de poder, da própria ganância. Vemos governos levando os povos à guerra em nome de Deus e da religião. Muitos, meus irmãos, muitos desses irmãos sofrem no plano espiritual. Temos que estar vigilantes, sim. Até porque, após o desencarne e nas futuras reencarnações, os que se arvoram em missionários divinos ou não, pois são responsáveis por todas as consequências dos seus abusos, das suas mentiras, das suas mistificações em si próprios e em todos os que os ouviram e os seguiram. Há um outro momento na passagem que diz: tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizavam a mentira e dizem: sonhei, tenho sonhado. Aqui nosso irmão Jeremias já alertava sobre os recursos dos sonhos e das visões, que não podem ser comprovados por terceiros, já usados naqueles tempos e frequentes ainda hoje nos mistificadores e enganadores. Com certeza, não vamos esquecer as palavras do nosso irmão, o apóstolo São João. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque a morte do corpo, por si só, não torna ninguém diferente do que era quando em um corpo de carne. No além, no mundo espiritual, como aqui, as transformações, a reeducação, a evolução, tudo se faz pela vontade e esforço do ser, e não por situações externas, como é a morte do corpo físico, liberando o espírito imortal para continuar exercendo a vida em outro plano. Então, lá como cá, existem os que se dedicam ao mal, que buscam enganar sempre que encontram a oportunidade. É preciso que cada um de nós busquemos compreender as relações entre nós e o nosso Criador. Os enganados, meus irmãos, são os médios, que não estudam as leis da mediunidade, que, como toda faculdade, exige estudo perseverante e sério, discernimento, amor no seu uso. São enganados também os que aceitam como verdade tudo que os Espíritos dizem, sem análise e crítica. Meus irmãos, a mediunidade com o Espiritismo encontrou seu verdadeiro caminho de desenvolvimento e prática. Estudo das suas leis e esforço na vivência evangélica. Mediunidade com Jesus é o lema do verdadeiro espírita. Há um outro momento, na própria passagem Jeremias, que diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: sois vós mesmos que sois o fardo. Vemos que fardo significa encargo pesado, difícil de carregar ou suportar. Assim, pensamos que o fardo aí significa os falsos profetas e todos os que dificultam a sua caminhada dos seus irmãos, também em processo de evolução. Aprendei,
pois antes de tudo a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Meus irmãos, que possamos buscar como guia e modelo Jesus, que possamos estar cada dia nos condicionando como homens de bem, sempre buscando aplicar a lei de justiça, de amor e de caridade. Sigamos com Jesus. Muita paz. Harmonizados pelo consolo ditado pelo Evangelho de Jesus, vamos absorver as luzes já derramadas sobre nós. E na terra, quando o sol se põe, muitos elevam suas preces à Mãe de Jesus no plano espiritual. Também acontece conosco que a pedimos sua bênção e sua energia renovada. Agradecemos as bênçãos do dia que termina, tudo que não foi construtivo, que seja apagado nas sombras da noite. Um novo dia virá trazendo esperanças renovadas, forças ao vaso físico para a continuidade da caminhada. Nossa força está no Senhor, Criador do céu e da terra, a quem pedimos genuflexo a renovação das forças da natureza através das águas que banham o planeta, beneficiando com a limpeza profunda nossos mares, cachoeiras, rios, lagos, fontes de água diversa que correm alegremente sobre a terra e que, captadas para nossa utilidade, vivenciar, possa, enchendo de força renovada todos os seres que dela beberemos. Em cada hospital, lar ou abrigo, dai-nos, ó Pai, a sabedoria de preservá-la em situação de uso curador. Muito obrigado, Senhor, que essa limpeza seja preservada para evitar a proliferação de vírus e bactérias mortíferas, lembrando que somos poderosos fornecedores de energia para o mundo. Vamos suplicar aos céus suave estoque de energia que desçam sobre todas as águas do planeta, da terra e sobre nós, energias salvadoras e que seja absorvida por todos os seres que habitam, promovem e sejam sobre a terra. Desejamos a todos paz do infinito amor, para que todos nós possamos compreender-te, ó Deus onipotente. Com Deus tudo nos é possível. Boa noite.